Hoje eu vou trazer para vocês mais um caso curioso, casos da mediunidade, comunicações mediúnicas que acontecem, que são um pouco diferentes, algo que a gente não espera, que a gente acha que não acontece e que não é possível. Mas quando a gente está lá no grupo mediúnico, a gente se surpreende com o que acontece. E hoje é um caso de um senhor que já havia desencarnado fazia mais ou menos uns 10 anos, e a comunicação se iniciou com uma tela mental dele andando de bengala, né? Ele bem chateado, reclamando do isolamento dele, da solidão dele, e dava para ver que ele usava uma bengala. Era bem corcunda, andava inclinado, e assim foi o início da comunicação. E no desenrolar da comunicação, enquanto o dialogador conversava com ele, ficou claro que ele ainda era um espírito que vagava aqui pelo mundo material, que andava e ficava na região do próprio apartamento dele e que ele estava aguardando a esposa desencarnar. Havia 10 anos, mais ou menos, que ele estava lá, vivendo na casa dele, aguardando o desencarne da esposa. Só que isso estava começando a desesperá-lo. Ele estava meio ansioso para que ela desencarnasse. E o que ele estava fazendo, na verdade, era gerando uma depressão na própria esposa. Esse senhor, esse velhinho, ele era o obsessor da própria esposa. Ele estava deixando a esposa bem triste, colocando ela em depressão, querendo acelerar o processo de desencarne, porque ele não aguentava mais ficar ligado lá àquele apartamento, vivendo sozinho. E ele queria a companhia da esposa. Ele achava que ela já devia ir logo para o mundo espiritual para viver com ele lá. Então você veja, né, o quanto nós podemos ser apegados a pessoas e aos nossos bens materiais. Nós podemos ser tão apegados ao nosso apartamento, à nossa casa, que depois do nosso desencarne é possível que nós fiquemos vagando por ali e talvez tenhamos uma vida tão solitária, talvez sejamos tão apegados a só uma única pessoa que fiquemos depois do nosso desencarne em cima dessa pessoa, perturbando essa pessoa. É claro que eu não sei se a senhora em questão se lembrava dele muito ou não, se guardava coisas dele ou não, né? Eu não sei qual era o teor das memórias dela, mas pelo que o Espírito falou, pelo que ele nos comunicou, era ele que sentia a falta dela. Ele até gostaria que ela lembrasse mais dele, e ele se sentia muito sozinho. Então ele que não estava disposto a seguir em frente, ele que estava apegado à sua vida material, à sua vida quando era encarnado, e já estava há um certo tempo lá, numa condição de sofrimento, sem perceber que ele já poderia ter ido embora, já poderia ter se despedido dali. E aí esse espírito não, ele não aceitou a ajuda, ele não quis seguir com a colônia, ele preferiu continuar, ele bateu o pé e preferiu continuar na situação em que ele estava. E aí até agora não houve nenhum retorno, não apareceu nenhuma vez novamente, pelo menos não comigo. Ele pode ter dado a comunicação por um outro médium em um momento futuro. Muitas coisas podem ter acontecido. O ideal seria que ele tivesse ido dali já para o tratamento na colônia espiritual, mas nem todos os espíritos aceitam serem tratados quando chegam em grupos mediúnicos. Às vezes são necessárias várias conversas, várias comunicações, até que esse espírito aceite seguir o caminho que ele tem que seguir e se afastar aqui do mundo material. Mas isso serve de lição para a gente, serve como um guia para que nós pensemos a respeito do quanto nós somos apegados ou não às coisas materiais e o reflexo do que pode acontecer conosco depois do nosso desencarne, caso a gente seja tão apegado assim ao nosso mundo material. Então é isso, um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo.